Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Juliana e hoje eu trago mais uma atividade para a gente praticar no ano de 2019, que é: seja minimalista com as palavras e se torne uma pessoa mais agradável. Quando eu digo em ser minimalista com as palavras, eu não estou dizendo somente no ato de falar menos, que isso também pode ser um exercício a ser praticado. Eu mesmo falo bastante, então a gente pode praticar o exercício de falar menos e ouvir mais. Mas hoje eu falo especificamente em prestar mais atenção no que você anda falando ou perguntando para as pessoas. Vou começar com um exemplo bem pessoal. Para quem me conhece pessoalmente, eu sou bem magra, mas quando eu digo bem magra, é bem magra mesmo. Eu tenho 1,70 m e na minha fase mais gordinha eu peso 46 quilos. Hoje, para mim, isso não é um problema. No alto dos meus 30 e poucos anos, eu aprendi a aceitar e conviver muito bem com o meu corpo. Mas não era assim há uns 10 anos atrás ou até um pouco mais. Quando na minha fase de adolescente, todas as minhas amigas tinham corpão, para todas as minhas amigas era fácil comprar uma roupa, eu enfrentava inúmeros problemas, como simplesmente comprar uma calça jeans. Nos meus 18 anos eu comprava um tamanho 14, mas a calça vinha parar no meio da minha canela. Então eu sempre tive que lidar com a expectativa das pessoas quando o padrão de corpo na sociedade era corpão, da loira do tchan, eu era magrela da perna fina. Mas além de lidar com tudo isso que já tinha na minha cabeça, eu tinha que lidar com as perguntas das pessoas o tempo todo me dizendo: você já pensou em entrar em uma academia? Você já pensou em fazer musculação? Ai, por que você não vai numa nutricionista fazer uma dieta? Gente, eu já tentei inúmeras vezes. Eu já me matriculei na academia inúmeras vezes. Eu já fui na nutricionista procurar uma dieta. Mas depois de um certo tempo, eu me conformei. Eu odeio musculação. Quando eu digo odeio, eu tô dizendo poucas coisas eu odeio na vida. Musculação é uma delas. Eu odeio musculação e não, eu não quero passar a minha vida à base de frango com batata doce e whey protein. Tá tudo bem pra mim, tá ok. Mas isso demorou um certo tempo pra eu entender que tá legal. Tive que ter uma certa maturidade pra isso. O mesmo eu digo para as pessoas que vivem acima do peso. Eu acho que é muito chato a pessoa ter que ouvir: você já pensou em fazer uma dieta? Você já fez algum exame para ver se você não tem tireoide? Gente, cada um já tem os seus problemas, os seus monstros internos para enfrentar. E não tem que ficar se explicando para as pessoas o tempo todo, é muito chato isso. Não é todo dia que eu tô com paciência de falar para as pessoas: olha, o meu metabolismo é acelerado, sabe? Eu herdei isso de família. A família do meu pai é toda magrela. A minha avó, ela teve 12 filhos, 8 filhos, e ela sempre foi super magra. Não é todo dia que eu tenho essa paciência. Não é todo dia que eu tô a fim de ter que explicar sobre a minha vida. E isso acontece com outras pessoas. Não é todo dia que a pessoa quer explicar por que ela só tem um filho, por que ela não tem filhos, por que ela tem 30 anos e ela nunca namorou. Gente, vamos parar de querer se intrometer na vida das pessoas. Vamos pensar se isso é agradável pra gente. Se não for agradável pra você responder, por que a pessoa tem que se sentir confortável em responder essas perguntas? Esse dia eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube da Fernote. Ela é brasileira e vive em Nova York, vive nos Estados Unidos, o marido é americano. E ela estava dizendo quando esse tipo de pergunta pessoal é totalmente inconveniente lá nos Estados Unidos. Então ela contou de uma situação que ela tinha acabado de conhecer uma pessoa e, para ser agradável, no meio da conversa ela perguntou quantos anos a pessoa tinha. E todo mundo da mesa virou para ela como se ela tivesse cometido um grave crime, e a pessoa olhou para ela e respondeu: você está me importunando e eu não estou a fim de responder essa pergunta. Se isso fosse no Brasil, devido à nossa cultura, nós iríamos pensar: nossa, que pessoa grossa, ela só perguntou a idade. Mas não, grossa foi a Fer de perguntar a idade de uma pessoa que ela mal conhecia. E isso, a gente faz isso o tempo todo, ou recebe esse tipo de pergunta o tempo todo, porque é muito comum da nossa cultura. Então, a atividade que eu proponho é: se a sua vizinha tem 35 anos, ou 30 e poucos anos, e ela não namora, isso é um problema dela. Não pergunte pra ela se ela não quiser te responder, se ela não quiser falar sobre isso. Se a sua vizinha é casada há 10 anos e ela não tem filhos, o problema é dela. Se a sua vizinha resolveu juntar ao invés de casar na igreja, isso não tem nada a ver com a sua vida. Se a sua vizinha separou recentemente, mas ela não foi te procurar pra falar sobre isso, não pergunte pra ela o porquê dela ter se divorciado, o porquê do marido dela ser mais novo do que ela. Gente,
Vamos cuidar cada um da sua vidinha. É muito chato a gente ter que se explicar para os outros o tempo todo. Vou contar uma outra situação. Com esse negócio de peso, eu passei inúmeras situações indelicadas. Mas eu vou contar uma outra situação curiosa que aconteceu comigo. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, até um pouco mais, eu desenvolvi um probleminha de saúde chamado hipoglicemia hiperinsulínica. É um problema que eu não posso ingerir nenhum tipo de açúcar comum, açúcar branco, nenhum tipo de açúcar a não ser adoçante. Mas isso é assunto para outro vídeo, tudo bem. E um dia eu estava no meu antigo serviço e aí eu cheguei normalmente, como eu fazia todas as manhãs, quem já trabalhava lá já sabia desse problema, e eu cheguei e pedi: olha, por favor, me dê um sanduíche e uma Coca Zero. E uma pessoa que tinha acabado de entrar onde eu trabalhava virou pra mim com aquela cara de espanto e disse o seguinte: nossa, eu detesto gente magra que vive com frescura de dieta comendo coisa diet. A pessoa que estava me entregando o lanche e o refrigerante paralisou, porque ela pensou: agora ela vai levar na cara. Porque eu simplesmente poderia dar uma resposta extremamente grosseira. A partir do momento que você fala o que você tem vontade, você tem que estar preparado para ouvir o que você não queira. Mas eu simplesmente sorri, gentilmente, olhei para essa pessoa e disse: não, eu não faço nenhum tipo de dieta. Eu tenho um probleminha de saúde em que eu não posso ingerir nenhum tipo de açúcar. Sorri, virei e saí. Essa pessoa não sabia o que ela fazia, ela veio correndo atrás de mim, ela pediu perdão, tá tudo bem, ela não sabia. Você pode falar, mas ela não sabia. Tudo bem, mas se ela não sabia, ela podia ter guardado pra ela. Provavelmente, com o tempo ali, trabalhando juntas, ela iria saber o porquê daquele dia eu ter pedido um refrigerante zero, ao invés de eu pedir uma Coca comum. Eu não tô aqui ditando regras e me passando pela pessoa perfeita. É inerente do ser humano julgar o tempo todo, a gente julga. Mas eu tô convidando vocês a praticar um exercício de menos julgamento. Porque se você evitar fazer aquela pergunta sobre o peso de alguém, sobre a vida amorosa de alguém, sobre o jeito que a pessoa come ou se veste, talvez às vezes você vai até ter esse julgamento, mas vai guardar pra você. Talvez mais pra frente, com o convívio, você vai se limitar a cometer uma gafe e futuramente você vai descobrir o porquê que ela não teve filhos, o porquê que ela só tem um, o porquê que ela não casou ainda ou não. Mas isso, gente, não é da nossa conta. A vida do outro não diz respeito a você. Se ele não é seu amigo, você não tem que saber por que ela separou, por que ela não casou, por que ela juntou, por que ela tá abaixo do peso, por que ela tá acima do peso. Isso não é um problema seu. É muito chato a gente ter que se explicar o tempo todo. Então, o convite que eu faço a vocês hoje é: vamos, antes de você fazer qualquer pergunta ou comentário deselegante a respeito da vida de alguém, pergunta se seria bacana para você responder esse tipo de pergunta ou ouvir esse tipo de comentário. Se você chegar à conclusão que você também não gostaria, não faça a pergunta e não faça o comentário. Guarde para você. Então, esse é o meu convite para vocês. Vamos praticar o minimalismo nas palavras e vamos nos tornar uma pessoa mais agradável. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu comentário para eu poder saber a opinião de vocês. Eu vou gostar disso. Se inscreva no meu canal, me siga no Instagram, @jutarso, e vamos compartilhando as nossas ideias. Beijos e fiquem com Deus.